examinando as Escrituras, nós vamos agora estar estudando a respeito do juízo final. Nós, em Apocalipse, teremos a resposta do que nós viemos trabalhando nos últimos estudos, desde o início do nosso estudo sobre o profeta Isaías. Então chega o momento em que Isaías faz referência ao juízo final e vai demonstrando no capítulo 1º e 2º do seu livro que ele vai abordar este tema, que será o tema central dos seus escritos. E o ponto que vai intermediar essa transição profética para a consumação dos séculos, um ponto central é a vinda do Messias, é a vinda de Cristo Jesus, que vai trazer essa justiça de Deus e será o ponto da salvação. Quem se agradar mais da mentira, do pecado, da injustiça, daquela oferta do diabo lá desde o Éden, de conhecimento para que possa reinar sem Deus, para que possa dominar a terra, porém sem depender de Deus, da autoridade de Deus. Foi o que o diabo ofereceu ali para o primeiro casal, que simbolizam a humanidade inteira. Então ele ofereceu o conhecimento do bem e do mal, e os induziu, os tentou para que, comendo daquele fruto que Deus havia dito para não comer, eles pudessem então chegar ao que vem aqui se concretizar, essa batalha final do Apocalipse. E o outro lado é o fruto da árvore da vida, que é Cristo, é a palavra de Deus, é a revelação de Deus. O fruto da árvore da vida também são os dons de Deus, o dom da vida eterna, o dom da salvação. É também o dom do batismo com o Espírito Santo. O fruto da árvore da vida são os frutos do Espírito, da eternidade, da nossa ligação com Deus. Deus Senhor, Deus Salvador, Deus Criador. E quando nós comemos em Cristo agora, aquele fruto que foi desprezado pelo homem e pela mulher, que foram tentados pelo diabo para não comer do fruto da árvore da vida, mas do conhecimento do bem e do mal, o que levou-os à morte. Mas agora nós temos então em Cristo essa oportunidade de agora sim comermos do fruto da árvore da vida e bebermos da água da vida que estava à disposição do homem e da mulher lá no jardim do Éden, lá no paraíso, e eles rejeitaram por dar ouvidos à serpente, ao diabo. Então esse fruto da árvore da vida é Cristo, e é a justiça de Cristo, é o amor de Cristo, é a vida de Cristo. É você amar a Cristo e o receber na sua vida, para que ele viva em ti. É também o dom do batismo com o Espírito Santo, para que você tenha o Espírito de Deus habitando em você, testemunhando, testificando com o seu Espírito que você é filho de Deus, você nascendo de novo e sendo transformado. Como filho de Deus, você vai voltar para a casa do Pai. Ele vai estar de braços abertos te esperando. Quando você recebe a Cristo como Salvador, você volta lá ao início e, ao invés de desobedecer a Deus, você come do fruto da árvore da vida. Você recebe a Cristo na sua vida. Ele vem fazer parte da sua vida. Ele te salva. Escreve seu nome no livro da vida e você vai viver eternamente na casa do Pai, recebendo a herança que Cristo recebeu na glória. Ele então compartilha com você como irmão em Cristo, com todos nós que o aceitarmos. Seremos então beneficiados com o mesmo dom, a mesma herança que Jesus recebeu do Pai. Ele promete, vai nos apresentar ao Pai como irmãos e seremos então coparticipantes com Cristo como irmãos, co-herdeiros com Ele.
Então vem agora o momento da decisão. Quem quer a Cristo, quem quer recebê-lo como Senhor e Salvador de sua vida, recebe o fruto da árvore da vida. Quem não quer, quem prefere as coisas do mundo, do diabo, da vanglória, da mentira, de esquecer-se de Deus e rejeita Deus, então estes terão a morte. O salário do pecado é a morte. Então, nós podemos estar chegando aqui ao fechamento desse assunto dentro da palavra de Deus. Vamos ver aqui então nos últimos capítulos de Apocalipse, a partir do capítulo 18 e do versículo 21. Não vamos ler todo o livro do Apocalipse neste momento, porque queremos trabalhar especificamente esse tema. Vamos então abordar a conclusão dessa situação da grande tribulação e do juízo final, conforme lemos em Isaías. Pois nós pretendemos retornar ao livro do profeta Isaías e também passarmos na sequência para examinarmos o livro de Jeremias. Será um grande desafio, com tantas riquezas a serem reveladas para nós ao examinarmos também o livro do profeta Jeremias. Em alguns momentos faremos esse tipo de abordagem para o Novo Testamento, para outros livros, para entendermos melhor ainda. Queremos examinar com muito cuidado, com muita atenção, com muita dedicação à palavra de Deus. Então vamos ler Apocalipse, capítulo 18, a partir do versículo 21. E pretendemos ter aqui uma grande sequência abençoada pelo Espírito de Deus até o capítulo, pelo menos o capítulo 20 de Apocalipse. Então, Apocalipse 18, 21 nos diz assim: Então, um anjo forte levantou uma pedra, como grande pedra de moinho, e arrojou-a para dentro do mar, dizendo assim: Com ímpeto será arrojada a Babilônia, a grande cidade, e nunca jamais será achada. Então vamos partir daqui da execução já da situação de pecado, já um pré-juízo. Inicia-se aqui uma preparação já da terra para viver um período de grande tribulação e também um período que antecede o juízo. E vamos então colocar na sua devida ordem esta situação de quando virá a tribulação, a grande tribulação, o que acontecerá com a igreja nesse período e como virá no final o juízo. É o juízo final. E aqui nesses próximos capítulos, versículos do Apocalipse, nós temos isso revelado. Então, Babilônia começa aqui a primeira que jamais será achada. Não foi boa a conduta da Babilônia, não contribuiu para o bem do ser humano, para o bem da humanidade, trouxe vários problemas, trouxe tantas coisas que desagradam a Deus, injustiça, morte, perseguição de profetas. Então, por isso, Babilônia será arrojada com ímpeto e será lançada uma grande pedra de moinho para que representasse para a terra, para o céu, para o livro do Apocalipse, para nós agora que estamos lendo, a forma como Deus quer tratar Babilônia. É como aquele que causa escândalos, é como aquele que escandaliza um pequenino na fé. Melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e ser arrojado no mar, no rio, nas águas, como está aqui também, tendo esta referência Apocalipse 18, 21. E a voz de arpistas, de músicos, de tocadores de flautas e de clarins, jamais em ti se ouvirá, nem artífice algum de qualquer arte jamais em ti se achará.
e nunca jamais em ti se ouvirá o ruído de pedra de moinho. Aqui a palavra de Deus está dizendo que o ser humano, ele é enganável. Ele foi enganado pelo diabo, ele caiu em tentação, lhe foi oferecido alguma coisa que lhe agradou, o poder conhecer, ser igual a Deus, dominar então, sem a dependência de Deus. Então, o ser humano, ele é enganável. Existem várias referências na literatura, na filosofia, sobre uma parte que está aqui referida na Bíblia, aqui em Apocalipse 18, 22, que é o cântico, o som, o instrumento, a música, as obras de arte. Tudo isso era usado por Babilônia para seduzir, para iludir as pessoas que por lá passassem. Então, criou-se aqui um ambiente enganoso. Músicas bonitas, instrumentos, sons, melodias. Com certeza havia dança, havia acompanhamento musical, de ritmo. Pessoas com vozes agradáveis, com tons agradáveis, com ritmo agradável. Então, era esta a forma de criar uma ilusão. Tinha uma aparência de festa, de alegria, de coisa boa. Então, grandes multidões afluíam para a Babilônia para ouvir a sua música. Muitas vezes se compara a Babilônia com uma grande cidade, com as suas festas, ou com uma igreja, também com os seus rituais, com as suas músicas, com as suas celebrações. Porém, não significa que ela tem um conteúdo que agrada a Deus, que ela pratica a justiça, que ela anda na verdade. Então ela estava enganando nações, enganando multidões com uma aparência de beleza, usando a música para iludir as pessoas. Então temos a música, mas não temos o discurso, nós não temos a doutrina correta, não temos a palavra de Deus, a palavra de justiça, de amor, de verdade, a palavra sincera. Por isso, nunca jamais se ouvirá essa voz, essa música enganadora, sedutora. E também o trabalho, a pedra de moinho, produzindo alguma coisa, o alimento, que também engana as pessoas, aquele barulho da obra, do trabalho, querendo dizer que ali estava produzindo, estava se trabalhando, as pessoas estavam fazendo o bem, mas não. Por trás disso tudo eles estavam sendo injustos e Deus vai lançá-los para serem destruídos. Babilônia com seus cantores, com seus músicos, e também com os que faziam o trabalho manual, o trabalho diário, todos sendo reprovados por Deus. Versículo 23. Também jamais em ti brilhará luz de candeia, nem voz de noivo ou de noiva, jamais em ti se ouvirá, pois os teus mercadores foram os grandes da terra, porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria, e nela se achou sangue de profetas, de santos e de todos os que foram mortos sobre a terra. Então, quando passava por ali um profeta, um santo, e contemplava com certeza as feitiçarias, as mentiras, a falsidade, o engano, a perseguição à justiça, a maldade escondida, esses profetas não podiam ficar calados. Tinham a obrigação de denunciar o mal. E eram mortos, eram perseguidos, eram presos, eram torturados. Achou-se o sangue de profetas e de santos. Então, no meio da música, muitas vezes está o sangue da voz, da justiça,
da verdade, que não pode ser falada. Então, no lugar da justiça e da verdade, coloca-se a festa. E assim cria-se uma ilusão. E no meio dessa ilusão, pessoas começam a implantar obra de feitiçaria, obra das trevas, doutrinas de demônios, mentiras. O profeta e o santo vão denunciar, vão dizer que está contra a palavra de Deus, a vontade de Deus, e serão perseguidos, como foi Elias, como foram os profetas do Senhor por Jezabel, que também simboliza que o espírito da Babilônia, o espírito de Jezabel, que persegue os profetas do Senhor e coloca na mesa os profetas de Baal, os profetas da feitiçaria, do engano. Isso desagradou a Deus nos tempos de Elias, e Jezabel foi morta. E da mesma forma a Babilônia se comporta, seduz, age dessa forma, coloca músicos, coloca danças, cria uma aparência de alegria, de que está tudo bem, mas por trás a feitiçaria e a morte dos profetas. É o mesmo que aconteceu no período de João Batista, quando ele denunciou que havia um comportamento imoral, ilegal, na família do rei Herodes, e ali, da mesma forma como Elias, no tempo de Elias, operava aquele espírito de Jezabel, de tanto de prostituição, de engano, quanto de feitiçaria, exaltação aos profetas de Baal, lá no tempo de Elias, João Batista, que foi chamado também de Elias, que estaria agindo da mesma forma que Elias, no espírito de Elias, na unção do Espírito de Deus na vida de João Batista, como foi na vida de Elias, João Batista também é perseguido por Salomé, pela sua mãe, que pedem a cabeça de João Batista num prato, porque ele é profeta, porque ele é santo, e ele está dizendo que era ilícito o casamento daquela mulher. Então, tanto João Batista estava ali no espírito de Elias, quanto aquelas pessoas ao redor estavam lá no espírito de Jezabel. E aqui a Babilônia, mais uma vez, está no espírito de Jezabel, porque nela se achou o sangue de profetas e de santos. E porque todas as nações foram seduzidas pela tua feitiçaria. Veja bem, a repetição completa das duas histórias anteriores, tanto de Elias quanto de João Batista. Então, da mesma forma que Deus agiu a favor de Elias contra Jezabel, da mesma forma Deus vai retirar ali Herodes e a sua família, Deus vai agir, ele será morto e comido por bichos. Aqui também a Babilônia é destruída totalmente por causa da prostituição, feitiçaria, da mentira, e porque dessa forma, dando lugar a este espírito, justamente perseguia os profetas, como perseguia Elias e João Batista. E mais uma vez é citado, nós vamos repetir, e nela se achou o sangue de profetas, de santos. Então nós precisamos andar na palavra de Deus como Cristo nos ensina, como as Escrituras nos ensinam, para que possamos estar chegando a estes momentos da tribulação, da volta de Cristo, do juízo final, e estarmos de pé na volta do Senhor. Prepara-te, Israel, para te encontrares com o teu Deus. Vamos orar neste momento. Senhor, em nome de Jesus o Cristo, nós clamamos agora, Deus, para que haja perdão, para que haja arrependimento, cura, salvação. Todos deixem, Pai, o caminho da mentira, da idolatria, da feitiçaria, se voltem para Ti como Deus único, verdadeiro, Deus da verdade, Deus da luz, Deus dos profetas, dos santos, ó Deus. Todos venham a se converter à Tua palavra de amor e de verdade, Senhor, para andarem na Tua presença, glorificando o Teu nome. Abençoa também todas as famílias da terra, as famílias de todas as nações da terra. Sejam abençoados também com esse Espírito de Deus, Espírito da verdade, de justiça, para que possam andar no Teu caminho, Senhor, e serem salvos, livres da morte e da condenação eterna. Abençoa todas as vidas, nós oramos
porque amamos essas vidas. Pedimos então a conversão de toda a terra e oramos em nome de Jesus o Cristo. Amém. E que Deus te abençoe eternamente.